Eu finalmente cheguei aos 100 mil reais investidos e isso me levou 6 anos para acontecer. Nesse vídeo eu não apenas mostro minha carteira, em que ativos eu invisto, como também respondo aquela pergunta que todo mundo pensa: quanto você ganha com 100 mil reais investidos? Meu nome é Lucas, eu invisto desde os 16 anos e durante esse período eu cometi vários erros e nesse vídeo eu vou te mostrar a minha carteira e além disso no final eu vou compartilhar com vocês um pouco do que eu aprendi durante esses mais de 6 anos investindo. Sem mais enrolação, bora pra carteira. Então pessoal, essa daqui é a minha carteira. O total do meu patrimônio hoje é R$ 105.057. Nos últimos 12 meses eu recebi 4.800 de proventos, sendo que no total eu já recebi 8.852. Aqui tá a minha evolução desde o início, aqui como vocês podem ver. Aqui foi lá desde que eu comecei, em 2019. No final de 2020, ali que foi mais ou menos o primeiro ano que eu comecei realmente a focar nos investimentos, eu tava com 3.370. Em 2021 eu terminei o ano com 4.118. Ali, 2022, eu terminei o ano com 26.900. Foi nesse período que eu comecei a focar nas minhas empresas. Esses 2 primeiros anos aqui que eu já tinha saído do exército. Nesse primeiro ano aqui, de 2020, eu tava no exército. Então, 2021 e 2022 foi que eu foquei realmente nas lojas. E a partir de 2022, ali, eu comecei a conseguir ganhar mais. Comecei a conseguir investir mais, né? Porque eu tava focando em realmente ganhar mais dinheiro para eu poder investir. E foi aqui que começou a bola de neve a acontecer. Eu consegui aumentar meus aportes. O foco é para o quanto que eu tinha de ganho de capital, ou seja, meu patrimônio estava caindo mais que 10%. Eu estava com uma perca de 3.438. Então uma perca grande relativamente, mas isso não me fez com que desanimasse, porque eu sabia que era um momento que a bolsa de valores estava em queda realmente e que se eu continuasse investindo, isso daí não ia fazer muita diferença. Se eu pegasse toda a minha jornada de investidor daqui a 10, 20 anos, essa baixa aí não ia significar muita coisa. E realmente foi o que aconteceu, porque nos próximos anos, ali em 2023, eu já consegui terminar com 61 mil, sendo que eu já tinha ganhado 10 mil reais só de valorização dos meus ativos. Então isso mostra que, claro, se você tiver boas empresas, se tiver empresas que você confia ali, não adianta você se desesperar porque você está ganhando um pouquinho, porque você está com uma desvalorização momentânea, porque se você acredita nos fundamentos daquela empresa, se você acredita na forma com que eles trabalham, então é só uma questão de tempo que ela realmente passe por aquele momento de provavelmente crise. E aqui em 2024 eu já estava com 92 mil, meu patrimônio já chegou a 106.685, com um ganho de capital de 21.900, mas acabou que nesse último mês aí, nesse mês de junho, que é quando eu tô gravando esse vídeo, eu diminuí um pouco meu ganho de capital para 19.362, porque algumas ações aí estão em queda, ou seja, estão com desconto para me aportar mais. Eu realmente tô aproveitando para aportar em algumas empresas, como o Banco do Brasil, sendo que nessa minha carteira ela tá com uma valorização de 22,42%, ou seja, mais 19.239 a mais que eu ganhei só da valorização dos ativos, né, no caso, né, sem contar esses rendimentos de proventos que eu recebi, e uma rentabilidade real de 1,25 no total da carteira. E são os meus ativos. Eu tenho minha posição maior em ações tá no Banco do Brasil. Isso porque ela começou a cair bastante nesses últimos tempos, então eu aproveitei para aportar mais, porque eu já tinha comprado a ação, meu preço médio era 20 e pouquinho e ela tava aos seus 29, 30 reais, ela já chegou e eu realmente tava querendo aportar mais nela, mas naqueles patamares de preço eu não tava com coragem de aportar. Bastante Taesa, Petrobras também, e de algumas outras ações aqui que eu não tenho tanta quantidade. Aqui é o meu fundo do poço, que eu decidi que eu não vou vender essas ações. Foi uma das piores decisões que eu tive. Antes delas começarem a cair, eu já tinha percebido que essas eram empresas que não faziam sentido na minha estratégia de investimento, que era a estratégia mais focada em dividendos. Então eu já tinha parado de aportar nessas empresas e quando elas começaram a cair, elas não eram tão significantes ainda na minha carteira. Não tinham as significâncias que elas um dia tiveram. O Magazine Luiza uma vez já foi a minha maior posição da carteira. Traduziu nessas percas consideradas de praticamente 100%, a 99,70% de perca, a 94,77% de perca. Lucas, mas por que você não vende aí? Você sabe que não, você acha que vai subir? Não, eu não acredito que vai subir. Eu, na verdade, acho que pode cair mais ainda, mas eu deixo essas 3 ações ali para me lembrar que eu realmente cometo erros. Esses 6 anos não passaram só ganhando 20 mil ali de rentabilidade. Tive empresas que eu não deveria ter investido porque não faziam sentido na minha posição, e aqui é para mim relembrar disso e eu tenho em mente quando eu vou comprar uma outra empresa ou quando eu vou analisar se eu devo permanecer nas empresas que eu tenho hoje, que
que eu já cometi erros e eu preciso não me deixar se vender porque eu gosto daquela empresa ou porque eu tenho algum sentimento. Tem que ser estritamente técnico quando eu vou analisar uma empresa. Então, essa aqui hoje é a minha posição de ações. Eu tenho 45% da minha carteira, atualizando 47 mil. Tenho um total de 26.538 em fundos imobiliários. Tenho criptomoedas. A minha meta era ter apenas 5%, mas hoje eu tenho 9%, porque o que acontece? As criptomoedas, elas cresceram bastante, tiveram uma variação de quase 360% de variação aqui. Então, eu comprei Bitcoin quando eu tava valendo 127 mil e hoje vale 600 mil reais praticamente. Tenho uma posição boa em BDRs também. Tive grandes valorizações também. Por exemplo, a minha maior valorização da carteira inteira é em ação do Facebook, ou seja, Meta, na verdade agora, né? Então eu paguei quando ela valia 21 reais e hoje ela vale 140, uma variação de quase 600%, 570%. Então uma valorização muito grande. E renda fixa, que na verdade essa parte em renda fixa, eu uso ela como minha reserva de oportunidade. Até algum tempo atrás ela estava em 10 mil reais, só que eu fui aportando mais em ações, porque eu estava vendo algumas ações com oportunidades, eu fui tirando dessa minha reserva de oportunidade e aportando nos ativos que estavam em queda, sendo ações, fundos imobiliários. A maioria desses aportes foi direcionado às ações, tanto que ele subiu bastante, quando já o máximo na minha carteira ali estipulado, né? Tenho bastante fundos imobiliários aqui, tenho um total de 14 ativos, vocês podem ver bem certinho quais ativos são esses. Alguns desses ativos estão negativos, alguns positivos, mas no geral tá negativo, os fundos imobiliários, mas não são para valorização que eu tenho eles realmente para me dar uma renda passiva todos os meses. Então esse é o foco. Esse aqui é os meus proventos, então como vocês podem ver, eu vou colocar aqui desde o início. Podem ver, a escadinha foi crescendo bem. Como vocês podem ver, no primeiro mês de investimento eu recebi R$1,48. Aí foi aumentando, ó. Tinha mês que eu recebia 9, 15, 10. Até que a partir de 2022 eu comecei a focar mais em empresas que realmente pagavam dividendos. E foi aí que subiu bastante, 270, 400. E hoje, ó, o meu mês que eu recebi mais, eu recebi R$979 em rendimentos. E aqui vocês conseguem ver bem a evolução. Então eu comecei com R$1,48, foi para 6,3, sendo que no primeiro ano eu recebi R$60 no ano inteiro. No próximo ano eu já tinha recebido R$138. Aí em 2022 eu já passei para R$347 no ano. 2023 eu passei para 1.920 de proventos. Ano passado eu consegui ganhar 3.214 só dos rendimentos desses meus investimentos. E esse ano eu já recebi 1.173, sendo que se eu pegar os que eu vou receber ainda esse ano já realmente ultrapassa o que eu recebi ano passado. Então eu sei que eu vou passar aí com folga aí o que eu recebi ano passado, mostrando mais uma vez que a tendência da carteira é de aumento. Lucas, mas o que mudou na tua vida depois que você atingiu esses 100 mil reais? A primeira lição que eu aprendi, provavelmente a mais valiosa delas, é que você não vai ficar rico investindo R$50 por mês. O que acontece? Geralmente o pessoal vende uma falsa ideia de que se você investir R$50 por mês, já vai ser o suficiente para você atingir a sua liberdade financeira. Mas isso, na verdade, é totalmente mentira. Porque investindo R$50 por mês, você vai ter uma soma tão ínfima ao longo dos anos que não vai ser o suficiente. E foi apenas quando eu aprendi isso que eu comecei realmente a focar no que me trazia dinheiro, ou seja, nos meus aportes. Eu comecei a focar no meu trabalho. Pra quem não sabe, eu tenho uma loja de roupas, então quando eu comecei a focar nessa loja de roupas para ela vender mais, para mim poder ter um salário maior, ter um lucro maior com esse meu negócio e consequentemente aumentar meus aportes, foi aí que tudo mudou, porque eu conseguia focar no que realmente dava mais dinheiro, ou seja, o meu negócio, e consequentemente aumentar a minha renda e aumentar meus aportes. Só fazendo isso e não só me focando em quais ativos são os melhores, qual é a empresa melhor da bolsa, e gastando só meu tempo nisso, coisa que mesmo que eu acertasse, mesmo que eu fosse muito assertivo e tivesse uma rentabilidade magnífica, um pouco de aporte que eu tinha não ia significar muito no final dos anos. E eu realmente consigo ver a diferença daqueles primeiros anos que eu tava só focando em descobrir qual que é a melhor ação, qual que é o melhor ativo. Eu fiz tão pouco progresso comparado ao resto dos anos que eu realmente deixei mais de lado essa pesquisa de qual é o melhor ativo e qual é a melhor coisa para investir. E depois que eu realmente comecei a focar nos meus negócios, em ganhar mais, em me aprimorar profissionalmente, foi aí que aconteceu a virada de chave, que eu consegui começar a ganhar mais, consegui começar a investir mais. Foi uma das coisas que me permitiram chegar agora aos 100 mil reais. E muito provavelmente tendo esse pensamento que eu vou conseguir atingir meus 200 mil, meus 500 mil, meu 1 milhão. E apesar de você não ficar rico investindo R$50 por mês, esses R$50 que você investiu no primeiro mês vai te deixar mais perto de você atingir a tua liberdade financeira. Ele vai deixar mais perto da sua riqueza futura. Apesar de pequena, essa é a diferença de quem começa e de quem não começa. É melhor você começar com R$50, que é o que você tem hoje. É melhor você começar com R$100, que é o que você tem hoje, do que você nunca começar. Você sempre ficar falando, quando eu tiver mais eu começo, quando eu ganhar um salário
salário X eu vou começar a investir, quando eu mudar de profissão eu vou investir, quando eu conseguir abrir aquele negócio e fazer dar certo, daí eu vou começar a investir. Não, assim você tá apenas se enganando. Um outro ensinamento que eu tive foi que quando eu comecei a investir, eu realmente não tinha medo de errar. Eu sabia que eu poderia perder aqueles meus primeiros reais investidos, porque eu realmente não tinha noção de qual ação comprar, qual era a melhor empresa. Eu tava realmente só investindo em empresas conhecidas, por exemplo, o Banco Itaú que eu conhecia, Magazine Luiza, sim, eu investi em Magazine Luiza porque eu conhecia, era um negócio que estava perto ali. E eu sei que isso levou a alguns erros. E hoje, por exemplo, se eu estivesse começando, eu não investiria em alguns ativos que eu investi lá no início, não teria tomado algumas decisões que eu tomei, mas se eu não tivesse colocado aquele dinheiro para iniciar, para começar a ver realmente como era investir, como era você entrar numa corretora, entrar no teu banco e fazer a primeira ordem, comprar a primeira ação de 10 reais, seja ela de 10, de 20, de 30 reais, como é que era você ir realmente comprar o teu primeiro fundo imobiliário, eu tenho certeza absoluta que eu não estaria aqui hoje. Eu ficaria naquele medo de, eu só vou começar quando eu souber de tudo, eu só vou começar quando eu souber a ação perfeita, e isso acaba paralisando. Então, realmente, uma das coisas que me permitiu chegar aos 100 mil reais foi que eu não tive medo de começar. Eu não tive medo de colocar numa ação e perder depois. Eu não tive medo de eu testar como é que era comprar uma ação, tendo ainda o medo de comprar uma ação errada, fazer algum erro e perder aquele dinheiro. Porque foi naquele pouquinho que eu comecei a testar. Eu testei com 100 reais, depois eu fui aportando mais quando vi eu tinha 1.000 reais. Eu vi, essa ação aqui paga dividendos, dividendo cai todo mês na minha conta. Um fundo imobiliário, ele também paga mensalmente uma porcentagemzinha, um aluguelzinho ali, dependendo de quantas cotas eu tinha. Então se eu tinha 10 cotas, isso me fazia querer ter 20, ter 30, pra me ganhar todo mês um pouquinho mais. E isso foi o que me permitiu evoluir meu patrimônio e chegar aqui hoje. Outro grande ensinamento que sempre me ajudou, e eu até consigo realmente relembrar algumas épocas que eu até comentei isso com o pessoal à minha volta, meus pais, meus amigos, é que eu sempre tive noção de que a bolsa é uma montanha-russa. Vai ter que tá todo mundo feliz com as ações, todas as empresas estão dando muito lucro, e as notícias são boas, a cotação tá lá pra cima, a bolsa tá subindo e tá todo mundo feliz. Assim como vai ter épocas que o mundo inteiro em guerra, todas as ações estão dando prejuízo, a empresa tá quebrando, outra empresa tá diminuindo o lucro, as ações caindo, a bolsa todo mundo desesperado, querendo vender. Eu sempre tive noção. Então isso que me permitiu passar por essas fases de queda na bolsa, queda na minha carteira, nas minhas ações, olhando realmente como um período de compra, vendo como um período de desconto. E se eu tava disposto a comprar aquela ação por 100 reais, e agora ela tá custando 90, e a empresa não perdeu nenhum fundamento, ela ainda é uma empresa que gera lucro, é uma empresa que tem bons fundamentos, que ela passou por várias crises, então pra mim aquilo ali era uma oportunidade de eu investir mais naquela empresa, pagar mais barato, pra quando se normalizasse essa cotação, ela ia continuar me pagando dividendo normalmente. Pessoal, e esse foi o vídeo da minha carteira. Eu sei que não é uma carteira perfeita, eu cometi muitos erros durante esse tempo, mas eu só queria mostrar um pouquinho de como foi chegar a esses 100 mil investidos, não pra me gabar, porque eu cheguei aos 100 mil, porque eu sei que tô muito longe, tem muita gente que tem muito mais que eu, mas essa foi a minha jornada. Eu realmente espero que ela inspire, que seja uma pessoa que olha ali e pega algum ensinamento dos meus erros, que seja, e não cometa os mesmos erros que eu cometi, ou não se auto-sabote pensando que não é possível, e só porque ela começa com 50 hoje, ela não adianta nem ela começar, muito pelo contrário, eu sou prova disso, eu comecei com um pouquinho, e justamente esse pouquinho, esses 100 reais, esses 200 reais que tem aí agora, pode ser o teu início. Então se você ainda não investe, você já investe há um tempo, permaneça nessa jornada, porque eu acredito realmente que no final de 10, 15, 20 anos, ou daqui a alguns anos que você olhe para trás, você realmente vai preferir você ter começado hoje, você ter continuado na tua jornada, do que você ter desistido por causa de uma baixa na bolsa, ou porque você cometeu um erro, comprou uma ação errada. Eu também já cometi erro de comprar ações erradas, de entrar na hora errada, comprar muito caro, sair quando tava barato e depois a ação subir. Isso daí acontece com todo mundo. Então o que você realmente precisa fazer é manter persistente, não desistir, porque se realmente você tem o objetivo de ter uma liberdade financeira, o objetivo de mais pra frente você não depender do INSS, que provavelmente o pessoal da minha geração, por exemplo, não vai poder depender, não vai ter nem como se aposentar se for depender do governo, só olhar as notícias ultimamente, né? Então se você realmente tem um objetivo de qualquer que seja, não desista agora, continue. Eu realmente espero que esse vídeo tenha ajudado de alguma forma, nem que seja pra saber o que não fazer, os erros que não cometer. E isso aí, pessoal, valeu, até mais, tchau.